Senhoras e senhores, é com muita alegria que eu anuncio a presença do Dr. Fernando Elis Andonai da Silva, que é advogado, criador de cavalos crioulo e ator. Ele é casado com a Lisiane Garcia da Silva e pai de 2 filhos. Atuou como ator da TV Globo na série A Casa das 7 Mulheres. Foi presidente do Núcleo dos Criadores de Cavalo Crioulos da 6ª Região, premiado com a medalha Mérito Farroupilha do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos receber o nosso convidado com uma salva de palmas. Boa noite. Queria dar um abraço em cada um de vocês, agradecer pelo carinho da presença. Em especial, queria também dizer que a pessoa que te convidou para estar aqui essa noite pode ter certeza que ela abriu seu coração com a intenção de te entregar o maior tesouro que cada um de nós temos. Então, você pode agradecer ela no final, que o que eu vim fazer também, abrir o meu coração. Até conversava com a minha esposa agora que eu deveria preparar o que eu vou dizer, eu deveria organizar um roteiro, algumas coisas importantes, mas eu não consigo fazer isso, porque o meu objetivo é ser o mais transparente, mais verdadeiro possível, mais franco, para que vocês possam olhar nos meus olhos e crer nas minhas palavras, porque é um testemunho da minha vida, coisas que aconteceram comigo, que pode servir como experiência. E eu já tive a oportunidade de estar convidado por esse capítulo, dirigido por esses queridos irmãos aqui que trabalham com tantos anos, com tanto amor. E tive a oportunidade de vir uma vez, faz alguns anos, contar o que estava acontecendo na minha vida. E depois daquilo ali, eu perdi a conta de quantas centenas de pessoas tiveram a vida também transformada. Então, eu quero agradecer pelo convite, eu me sinto muito honrado e que admiro muito, muito o trabalho de vocês, que não tem nem como a gente dimensionar o trabalho que a Donep faz. Como foi dito, é um trabalho gratuito, um trabalho feito com amor, pessoas que tiram o seu tempo, do seu trabalho, das suas coisas, para poder estender a mão, como um dia também nós somos alcançados. Então, me chamo Fernando, eu sou... Bom, algumas coisas são difíceis hoje para mim dizer o que é a minha profissão e onde eu moro, as coisas mais difíceis para mim. Mas eu sou advogado por profissão, por formação, e devo muito à advocacia, tenho muito amor e respeito pela advocacia. Mas eu também, durante toda a minha vida, fui um apaixonado por cavalos desde criança. Era uma paixão tremenda. Então, a minha vida toda eu também dediquei meu tempo aos cavalos. E quando eu me formei, os primeiros verbas mais expressivas, eu comecei a investir em cavalos, não com a intenção do investimento como negócio, mas de realizar uma satisfação pessoal. Eu tinha um sonho de um dia eu conduzir uma manada assim. Eu tinha aquele sonho de criança, que era um sonho tão impossível para mim, porque era uma família de classe média, de Porto Alegre, média baixa, de Porto Alegre. Até eu mesmo brinco que na nossa casa a gente, domingo, tinha quiçuco, quando a gente era criança. Então, ter aquilo era um sonho. E um dia eu pude, quando eu fui recolher os meus animais, assim, numa saída de inverno, e vi aquela manada correndo na minha frente, que eram todos os animais que eram meus, que eu tinha produzido. E aí eu, puxa, meu sonho está ali na minha frente, podia tocar ele. Então, os cavalos foram muito marcantes toda a minha vida. Abriram muitas portas. E, através dos cavalos, conheci também muita gente. Através dos cavalos, eu peguei o amor pela tradição gaúcha. E, na tradição gaúcha, estava num CTG dançando e vejo uma prendinha, loirinha dos olhos azuis, assim, que eu me apaixonei tremendamente, desde a primeira vez que a vi. E
queria muito que ela fosse a minha esposa, a mãe dos meus filhos, e que realmente acabou acontecendo. A gente acabou casando. E eu tinha uma vida aparentemente normal, feliz, próspera, formado como advogado, tendo muito bons resultados, assim. Eu era um cara muito... Eu tinha que... Ou vai ou racha, né? Tinha que acontecer. Eu tinha que superar, porque eu vinha passando muita dificuldade, foi muito difícil para mim me formar. Então, nós tínhamos uma vida, aparentemente, parecia um comercial de margarina, como diziam meus irmãos. Era tudo bonito, meus 2 filhinhos pequenos, um casal, minha esposa bonita, minha advocacia, tinha meus cavalos. Então, aparentemente, estava tudo bem. Mas, dentro de mim, havia sempre um vazio, que eu nunca consegui preencher. Eu tentava, comprava então mais uma outra égua importante, comprava um cavalo famoso, eu virava sócio de um cavalo campeão na Expo Inter, eu viajava para o exterior, eu comprava um carro novo, todas essas coisas me davam uma paz passageira. E voltava aquele vazio que nunca se preenchia, como se fosse uma coisa inquieta dentro de mim, sempre dentro do meu peito. E eu também não tive a oportunidade de nascer num lar onde havia o conhecimento, assim, do Evangelho, conhecimento da Bíblia, uma família cristã, na essência cristã. Nós éramos católico não praticante. Católico não praticante, para nós era uma coisa assim, era para poder preencher uma ficha de crediário, religião, batuque, saravá, não, café, bota aí católico. Aí nós nos livrávamos do problema ali da ficha. Mas, na verdade, a minha família toda tinha muita formação espiritual, sempre envolvida com coisas espirituais. Eu me lembro desde criança, na casa das minhas tias, na casa da minha avó, da gente estar num evento assim, ou qualquer um momento, uma tia incorporava, dizia que era uma entidade, ditava as regras da casa, como é que tinha que ser, contava segredos, expunha segredos. Então, todo mundo respeitava aquilo, porque se borrava de medo, porque falava coisas que não imaginava. Então, aquele era o ambiente que eu vivi. Minhas tias foram pessoas do qual eu tenho muito amor e carinho por elas. Elas, ainda hoje, assim, alguém me fala, tua tia fundou aquela casa espírita. Elas eram pessoas uma referência dentro do mundo espírita, kardecista, e algumas depois foram se dedicando já um pouco mais para a linha branca, e a outra já com candomblé, saravá, batuque. Elas foram se aprofundando, e isso havia um reflexo também na minha casa. Minha mãe, por influência, também frequentava. Tipo assim, eu fui numa terreira de batuque para batizar um sobrinho. Isso tudo para nós era normal. E quero dizer uma coisa para vocês, por favor, eu tenho o maior respeito sobre a religião de cada um, eu vivi tudo isso, e não tenho intenção nenhuma de criticar ou atacar de maneira nenhuma. Só quero contar algumas experiências minhas de coisas que eu vivi que me fizeram refletir de outra forma. E então, depois também na advocacia, acabei convivendo com algumas coisas, com algumas pessoas também, que quando tinha um problema muito complicado, a dica é tu procurar alguém que fazia um trabalho para poder desarmar, e aí tu ia fazer um trabalho, o cara dizia, fizeram um trabalho contra ti, e agora? Agora tem que fazer um trabalho para desarmar o trabalho, para desmanchar o trabalho, faz um outro trabalho, e aquilo eu vinha que nem uma bola de neve já, né, espiritualmente. E aquilo tudo era normal. Aliás, para nós era tudo assim, era assim, a vida era assim. E a gente ia numa missa, volta e meia. Normalmente era um 7º dia, alguma coisa especial, assim. A gente ia numa missa, não entendia muito, mas estava ali. Como quem cumpre um carnezinho espiritual, estou bem com Deus. Não faço mal para ninguém, volta e meia ajudo alguém. E a gente, então, assim, levava a vida. Mas, não bastasse isso, eu, como sempre, me interessei por essas coisas espirituais. Um senhor que eu tenho muita consideração, gosto muito dele, disse que eu tinha o perfil para ingressar na maçonaria, ser um maçom, que era uma coisa para poucos, minha vaidade vivia lá no teto. Isso é para poucos, o cara me convidou, eu que quero, né?
Então, eu ingressei na maçonaria, conheci muitas pessoas e cheguei à condição de mestre maçom, mas eu sempre fui um cara muito estudioso, muito estudioso de tudo na minha vida. Quando eu resolvi criar cavalo, comprei todos os livros que eu podia da Argentina, que é onde eu tinha a maior literatura sobre o cavalo crioulo. Fui muito estudioso e tive muito sucesso na raça por causa desse estudo. E em tudo, quando eu me envolvi também com o espiritismo, também fui um estudioso do evangelho, dos outros evangelhos espíritas, no caso. E quando na maçonaria também me tornei um mestre muito dedicado. Ali conheci pessoas, amigos que tenho até hoje. E também conheci algumas pessoas que me levaram a me aprofundar em alguns graus mais profundos no ocultismo. E fui um cara que tive acesso assim à magia, lidei com essas coisas. E a minha vida andava nesse caminho. Para mim tudo normal, até porque eu convivia com pessoas de bem, e são todas pessoas de bem, com coração em ajudar e fazer o bem. Só que acontece o seguinte, a minha vida, eu era um cara muito preocupado com dinheiro, eu era um cara arrogante, nem tinha me dado conta que era tanto, até achava que era um cara legal. E o meu casamento não vinha bem, mas eu bancava as coisas, e as coisas, achava que comprando mais alguma coisa, no dinheiro e nas amizades, nosso casamento cada vez pior. Até que um belo dia, a minha esposa disse, olha, cansei dessa vida de aparência, cansei e eu vou embora. Eu nunca esperei por aquilo, nunca esperei, porque eu sempre fui o cara que tinha o comando de tudo, o controle de tudo. E foi um golpe muito forte para mim, porque no fundo eu sempre sonhei de ter uma família, minha esposa, meus filhos, minha casa. Por mais que fossem as coisas, loucuras que eu fazia, mas ali era o meu porto seguro. E também, eu não gosto de falar disso, mas eu estou abrindo meu coração. Para mim era normal, eventualmente, não receber algum cliente ou não sair de um evento, ou com os criadores, a gente ir para casa noturna, envolver com outras mulheres. E a gente vai achando que as coisas vão assim, e não dá nada, e vai levando por diante. Só que chegou esse ponto, quando esgotou meu casamento, aí caiu a ficha. Eu tinha uma casa grande, tinha um monte de coisa aparentemente bonita, mas eu chegava na minha casa, era um vazio. O que tinha, o meu maior tesouro mesmo, que era a minha família que estava ali, meus filhos, não estavam mais. Aí eu entrei numa depressão muito forte. E também meu patrimônio, todo o meu esforço estava indo embora metade, tudo indo pelo ralo. Tudo aquilo foi me deixando muito para baixo. E eu fui entrando num buraco, que lá pelas tantas, eu pedi socorro. Então, quando aconteceu isso, então, foi que eu entrei num buraco tremendo. E eu me lembro, tem um ditado antigo, o cara lembra de Deus quando troveja, né? Quando estava coisa muito mal, eu então comecei a apelar para tudo que é santo, para poder me ajudar naquele buraco que eu me encontrei, sozinho, um vazio, com depressão. Achava que esse negócio de depressão, alguém me dizia que era depressão, eu dizia que era frescura, rapaz, isso não existe, uma coisa muito séria, eu fiquei muito mal. E eu comecei então, eu fiz um oratório embaixo da minha escada, que dava para o segundo piso, eu fiz um oratório, juntei naquele oratório tudo que eu tinha direito. Tudo que é imagem, tudo que é santo, vela de batuque, 7 cor, vela de 7 dias, evangelho segundo o espiritismo, minuto de sabedoria, era um carnaval espiritual. Juntei tudo ali, e eu de manhã rezava umas Ave Maria, rezava um negócio ali meio decorado, mas eu vou dizer para vocês, a verdade é que aquilo nunca trouxe um resultado específico. Naquele meu momento de angústia, não foi o Deus da maçonaria, não foi santo nenhum, não foi imagem, não foi pedaço de pau, não foi imagem madeira, não foi imagem de gesso, não foi vela nenhuma que preencheu, que me ajudou naquele momento mais difícil, que eu estava no maior buraco, que eu estava na maior perda. E eu naquela escuridão, um dia encontrei uma bibliazinha azulzinha que eu ganhei de um senhor, fui vender um negócio para ele, e ele disse, meu filho, eu não vou te comprar esse negócio aí, mas
o que eu tenho de mais valioso eu vou te dar. E foi lá, pegou uma bibliazinha, que quem conhece os Gedeões missionários, era uma bibliazinha dos Gedeões, escreveu assim, para o refrigério da alma, e me entregou. Eu andava com ela dentro do carro, com um amuleto para ninguém roubar, botava lá no escritório a página aberta para entrar mais cliente, como se fosse um amuleto. Nunca li. As páginas coladas, achei aquela bibliazinha, vai lá para o meu oratório também, mas já estava, ela entrou por último, assim, né? Já nos 47 segundo tempo, entrou a minha bibliazinha. E aí um belo dia, eu fui ali fazer minhas rezas, hoje eu vou abrir esse livrinho novo aqui, tem um livro novo, vamos abrir o livrinho. Então, as páginas, me lembro que eram coladas, nunca tinha aberto. Aí descolei a paginazinha, me cai ali no livro de Romanos. Eu sabia tanto da Bíblia que eu pensei, nem sabia que Romano tinha escrito Bíblia. Achei curioso aquilo e li um versículo assim, uma loteria bíblica. E fui ler aquele texto e o texto falava de que eu desse glória a Deus nas tribulações. Aí eu disse, mas o texto está brincando comigo. Estou num maior perrengue aqui, vou dar glória a Deus no meio dessa... Aí dizia, dá glória a Deus no meio da tribulação, porque a tribulação, a fé em Deus, ela produz perseverança, a perseverança produz paciência, a paciência produz experiência, e a esperança em Deus, ela não falha. E aquelas palavrinhas caíram com um bálsamo no meu coração, veio uma paz que me tomou, e eu dizia, pai, eu tive uma conversa com Deus assim, que eu nem sei explicar, era muito franca, assim, do tipo, cara, se tu escreveu mesmo, isso vem de ti, queria te conhecer, ali teve um momento muito íntimo meu com Deus, e veio uma paz que tomou meu coração, do qual eu nunca tinha experimentado. Aquela paz que eu nunca pude suprir, me encharcou, e eu fiquei numa alegria tão grande, que eu não queria mais perder aquele momento, não queria mais que ele parasse. E fiquei muito feliz com aquilo. E eu me lembro que aquela dose de energia que eu ganhei ali, aquele socorro, aquele bálsamo na minha ferida, me deu força para que alguns dias depois... Eu me lembro que eu fui lá na sacada da minha casa, assim, numa área assim, que dá uma vista bonita para o campo, e eu disse assim, Deus, se tu existe mesmo, porque depois eu fiquei mais alguns dias lendo, assim, né, alguns trechos e me encantando com aquilo ali, e eu pensava, como é que eu nunca li isso, como é que ninguém nunca me falou disso, e eu fiquei amarradão de ler Aí tinha os outros livros que eu não entendia da origem, mas não importava, mas eu entendia as coisas. O Novo Testamento é muito legal, ele é muito prático. E foi falando comigo, tanto que eu cheguei a receber uma visita de um amigo, eu conto essa história, porque é engraçado, meu amigo até hoje, o Cardoso, entrou lá em casa, ele fazia os fretes, eu disse, Cardoso, pai, entra aqui que eu tenho que te contar um negócio, senta aí, rapaz. O que foi, Zanoni? Cara, tu já leu a Bíblia? Aí ele, você tá ficando louco? Não, cara, tô falando sério. Tu nunca leu a Bíblia? Ele disse, eu tenho a Bíblia lá em casa, a página até amarela. Não é a página aberta, isso eu já fiz, não adianta, já vi que não adianta nada. Falando ler. Não, nunca li. Mas só uns passagenzinhos assim, quando eu estava muito agoniado. Não, mas o negócio é o seguinte, tu tem que ler, cara, e ler de coração mesmo, tu crendo ali que aquilo ali é Deus falando contigo, rapaz. E assim, quando tu faz isso, a Bíblia fala com o cara, parece Deus falando, Cardoso. Quer ver? Eu vou pegar a Bíblia e vou ler um negócio para ti. Fui lá, abri minha Bíblia para o Cardoso, eu não me lembro onde é que caiu, mas eu acho que é uma parte que Judas estava indo para a forca, porque não deu tudo errado. E o Cardoso me olhava e dizia, Zandonai, cuidado com esse troço, tem nego que fica louco lendo a Bíblia. E eu disse, não, Cardoso, o cara fica louco, é de certo, rapaz. Não deu certo contigo, aqui tem que ler a tua, eu acho. Eu leio a minha, tu lê a tua. E aí eu fiquei amarradão naquele negócio, e eu estava cheio daquela confiança, e fui lá na minha varanda e disse, Deus, se tu existe mesmo, porque eu fiquei olhando aquela beleza, tudo, se tu existe mesmo, me ajuda, cara. Eu estou sofrendo, estou mal aqui, estou pensando até em tirar minha vida, cara. Perdeu todo o sentido para mim.
Perdi a mulher que eu amo, perdi minha família, que graça tem a vida. Até fazer um parênteses. Eu nunca imaginei, cara, que falar sobre família foi uma coisa tão importante, mas eu vejo no mundo de hoje o que é mais atacado por todos os lados é a família. Se tu destruir a família, tu destrói tudo, toda a base da minha sociedade. E aí, eu disse para ele, pô, tu não está vendo que eu estou mal aqui, eu preciso dar uma virada na minha vida, eu preciso sair desse lugar, conhecer outras pessoas, porque eu não aguento, estou com vergonha de andar na rua, eu estou mal, me tira daqui, se tu pode, se tu é Deus, faz isso. Tá, passam os dias, não foram muitos dias, era fresquinha a nossa conversa com ele, e eu pego o meu carro para vir para o meu escritório em Porto Alegre. Mas eu vim que nem um gato à cabresta, não tinha mais vontade nem de trabalhar, nem nada. E eu estou no caminho, toco o telefone, aí atendo e dizia, pô, Zé Nonai, como é que tu tá, meu irmão? Estou saindo agora aqui. Aí era o Jaime Monjardim, que eu conhecia, de alguns comerciais que a gente tinha feito. Tem história longa de comercial, tive com ele agora. Essa semana tive com ele uns quantos dias, vim do Rio, eu cheguei hoje. Nos demos muita risada, lembrando de coisas que a gente já viveu junto, assim. E aí ele me dizendo, estou saindo agora da sala do Máriozinho Vaz, e nós vamos gravar a Casa das Sete Mulheres. Aliás, vamos fazer a Revolução Farroupilha, e eu preciso de ti para me ajudar. Pô, tu é o cara do Sul, aí entende tudo dos cavalos. Queria mandar os atores para tua casa para poder... Obrigado. Queria mandar os atores para tua casa para treinar aí, para aprender a andar a cavalo, um pouco da cultura, tomar chimarrão. Pô, tu tanto reclamou que nunca tinha nada do Rio Grande do Sul, a Globo vai fazer. Eu disse, pô, cara, legal, show de bola. Mas como é? Não, queria mandar os atores para tua casa, pensei em mandar a Juliana Paz, a Giovanna Antonelli, a Mariana Ximenes, pô, começou a ficar bom o negócio, né? Já começou a chover na minha horta. Já a tristeza já passou, estava ali que nem um cachorro abandonado. E aí ele disse, vai se chamar Sete Mulheres. A minha casa? Não, a série. E aí ele foi falando, e aí vinha mais o Tiago Lacerda, mais não sei quem, o Murilo Rosa, o Bruno Gagliasso. Cara, mas a minha casa é grande, mas toda essa turma aí, como é que vamos fazer? Não, nós vamos mandar uma estrutura, fazer não sei o que mais. Aí começou a ficar meio complicado. Vamos fazer diferente. Porque sabe, tu vem para o Rio. Vem os cavalos para cá e tu vem para cá, nós vamos montar um acampamento no Aras e tu coordena essa turma para mim. Inclusive, assim, ó, eu sei que tu é um advogado bem cedido e tu tá bem. Eu estava horrível de mal, estava muito mal. Aí ele diz, vê quanto é que tu quer para largar tudo e vem-te embora para cá. O meu sonho, eu estava tão mal assim como advogado, assim, estava na depressão e a luta da advocacia, que o meu sonho mesmo é pegar o Código Civil, correr até o bico da grande área e mandar ele bem longe, todas as folhinhas. E quem advoga o dia todo sabe quantas vezes dá vontade de fazer isso. Porque não é fácil. A advocacia é uma tarefa muito árdua. E eu estava muito cansado. E ali foi que caiu a ficha. E eu disse, caramba, o que eu pedi, cara? E aí eu me dei conta de onde é que eu poderia bolar aquilo ali tudo. Eu nunca teria como armar, como ajeitar ou fazer. E eu pedi para o cara, ainda desafiei se tu existe mesmo. Pô, e aí quando caiu a ficha aqui, cara, eu vou dizer assim, abrindo o coração para você, sabe? Não me importa qual é a decisão que tu vai tomar daqui para frente da tua vida, mas eu vou te dizer uma coisa. Das experiências mais maravilhosas que um ser humano pode ter é tu falar com Deus do teu jeito e tu receber uma resposta que só tu e Ele sabem, cara, que Ele te respondeu. Isto é uma experiência que tu não pode desperdiçar na tua vida. E quando eu senti aquilo, eu sabia que era Ele me respondendo. Pô, vou dar saída, vou dar virada, andar com esse monte de artista, sair daqui, vou para o Rio, não tenho preocupação de grana. Eu, chorando, eu disse para ele que eu já ia embora e me fui para o Rio de Janeiro.
E o que eu fiz? Esqueci de Deus, né? Deixa Deus para trás, que agora aqui eu estou bem, pode deixar que agora eu resolvo. Tem um amigo meu, que hoje é um homem de Deus, e está tendo uma vida profissional tremendamente bem sucedida, mas quando eu falava de Deus para ele, ele debochava de mim e ria. Ele me contou uma piada, que eu guardo até hoje, o Rodrigo. Ele disse assim: você não sabe a diferença do cara que crê em Deus e do que não crê em Deus? E eu, vai me sacanear de novo, né? É tipo o cara quando é gaúcho, quando fora do estado, posso contar uma piada? Lá vem, né? Aí ele diz assim: o cara que crê em Deus, não, o cara que crê em Deus, ele vem vindo no carro dele, ele tem uma conta para pagar, o banco vai fechar, está em cima da hora, e ele não tem lugar para estacionar, e se ele não pagar aquela conta, vai dar um problema tremendo, e ele vem vindo e diz: Deus, me ajuda, Senhor, abre uma vaga na frente do banco, pertinho, me ajuda para chegar em tempo no banco, e ele dobra uma rua, está ali a vaga, e ele diz: glória a Deus, Senhor, muito obrigado, eu sabia que tu ia me ouvir. E o cara que não crê em Deus, ele vem na mesma situação, e no desespero ele diz: Deus, se tu existe, me ajuda, que eu preciso de uma vaga. Ele dobra, assim, não precisa mais, que eu já arrumei. Fica tranquilo que eu resolvi aqui. Então, naquela história toda, cheguei lá e disse: não, Deus, pode deixar que agora aqui eu estou bem, resolvo, estou bem acompanhado, estou tranquilo. Já esqueci, já passou estava naquele ambiente, em outra cidade, vivendo uma vida lá que era uma vida de, aquela coisa da vaidade ali, né? E fiz a Casa das 7 Mulheres, levei os cavalos, conheci muita gente, muito. E o legal, eu voltei agora, essa semana no Rio, para tratar alguns assuntos lá, e eu pensei: poxa, se vão 15 anos... Alguns eu encontrei no meio do caminho, mas outros eu não vi há um tempão. E eu cheguei lá e tenho constrangido. E aí que eles me viam, Adonai, vem entrar aqui, cara, esse maluco pintou um cavalo. Aí começavam a contar as histórias. Esse cara estreou como ator dentro da Globo. Nunca se soube disso, um cara estrear como ator dentro de uma minissérie direto. E gente brincando, e um ambiente muito legal. E aí, quando estava lá naquele ambiente, terminou a Casa das 7 Mulheres, momento meu, que eu me tornei ator, aí veio um momento de vaidade, porque virei uma celebridadezinha na minha cidade, aquelas coisas, todo mundo me conhecia, mas o meu filho me liga, nessa altura, minha esposa já está morando no outro estado, já tinha um outro relacionamento, estava praticamente casada de novo, e meus filhos morando com ela, e eu lá, na festa no Rio. E ligo meu filho e diz: pai, eu estou querendo morar contigo, não quero mais morar com a mãe. Não quero mais morar com ela, eu quero morar contigo. E aí eu estou indo para o Rio. E eu pensei: eu amo o Rio, gosto muito do Rio mesmo. Gosto muito, estive lá agora, amo o Rio. Mas não é um lugar para criar uma criança, né? Não é um lugar. E eu disse: meu filho, não, vamos ajeitar, o pai vai voltar e nós vamos então morar junto lá na cabanha, vamos morar em Gravataí, ali estão nossos familiares, a escola, e assim eu fiz. Raramente eu até tinha convite para fazer outros filmes e coisas: Jaime, eu tenho que ir, vou cuidar do meu filho, e vim para o sul. Chego no sul, vou visitar o meu irmão. Visito meu irmão, e o meu irmão, eu tenho 2 irmãos, foram viciados em cocaína, chegaram no fundo do poço, quase destruíram a vida umas quantas vezes. E um desses meus irmãos estava com um brilho no olhar, o cara estava numa alegria, e eu até pensei: o cara voltou a usar de novo, cara. Não é possível essa alegria aí, esse brilho no olho. E eu estava no bico dele, e ele: cara, tem que te contar um negócio, estou indo num lugar aí, dia que é, Diaco? Estou indo numa igreja evangélica. Tá brincando comigo, cara? Não. Aí eu fiquei muito indignado, xinguei o troço, porque o irmão mais velho já deu uma esculachada, e disse: não, tem que sair fora desse troço, rapaz, não te mete com isso. E dei uma bronca dura mesmo nele. Aí ele se calou. Eu dei um pulinho na cozinha, cheguei para minha cunhada e disse: onde é que vocês estão indo nessa igreja aí? Essa igreja fica ali, lá. Quando é que é?
Ah, no sábado, às 8 horas, tá bom. Negócio de fé, não sei, entendi bem o negócio de fé, tá. Aí passa algumas semanas e eu fui a Porto Alegre, vim a Porto Alegre, eu vim passear. Eu vim de banho tomado, cheirosinho, carrinho limpinho, dinheiro no bolso, um monte de gente me esperando. Eu era a celebridadezinha do lugar, do evento. Então vinha me achando a última bolachinha do pacote, que normalmente ela está quebrada, né? Eu vim, mas era cedo, era em torno das 8 horas. Eu disse, pá, mas é cedo para chegar, a festa começa mais tarde. E eu estou passando ali, cá, mas é por aqui, igreja do meu irmão, tia. Eu, pá, mas 8 horas vai dar bem certinho que eu vou derrubar esse barraco aqui hoje. E eu olhei ali, negócio de fé, entrei. Entrei desse jeito, entrei numa igreja. Eu não tive a sorte que vocês tiveram, de um amigo vir te estender a mão e dizer, cá, vou te mostrar um caminho excelente. Eu nunca tive. Fui desse jeito. E eu entrei, pisei lá dentro. Falando um negócio a vocês, bem na boa, eu era um cara tão pretensioso e arrogante que eu só estava numa coisa, fazer um barraco assim na boa, eu ia pegar aquele pastor, ia pegar pelo pescoço, ia xingar ele, ia tirar meu irmão na marra mesmo. Tinha amigo para tudo que é lado, amigo na polícia, amigo no judiciário, amigo para tudo que é lado. Tinha, na minha arrogância, era isso que eu ia fazer. Da igreja, assim, entrei por uma porta lateral, eu fiquei como colado no chão, fiquei uma estátua ali, e meus olhos quase cegaram das luzes, que coisa engraçada. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas comigo foi assim, eu sei que mas aconteceu, eu vi as pessoas com muita luz, e me ofuscou as vistas demais, eu fiquei naquele negócio, e via entrando famílias, a família toda com a Bíblia, as crianças brincando, as pessoas se cumprimentando com amor e tudo. Eu fiquei olhando e disse, poxa, eu nunca vi isso assim, cara. Eu fiquei tão tonto assim, não sei explicar, que eu pensei, eu vou sentar naquela última cadeirinha, vou melhorar um pouco, e quando eu recuperar, eu vou dar o pé desse lugar aqui. Deixa aí, né? Depois resolvo, meu irmão. Quando eu sentei naquela cadeirinha, logo começaram a louvar lá, cantar umas músicas lá que eu nunca tinha visto, o cara cantando para Deus, que ele era maravilhoso. E eu comecei a chorar, que ele tocou lá no fundo do meu coração. Aí subiu um magrinho lá em cima, abriu a Bíblia, leu um trechinho e começou a falar. Eu disse, pô, alguém contou minha vida para esse cara, o cara está falando tudo aí para mim, cara. Essas pessoas tudo aqui estão só de figurante, eu e o cara aqui, o negócio era para mim. Eu pensava, vocês podem tudo ir embora, é comigo o papo. Porque ele me dava na veia tudo que ele dizia. E aí, no final da reunião, eu só me lembro que o cara que eu queria pegar pelo pescoço, eu só consegui pegar pelo máximo, era o calcanhar, porque eu estava de joelho nos pés dele, chorando, lavando a minha alma, um choro de lavar a alma, e pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoa, mas eu não te conhecia, não te conhecia. E ali naquele momento, eu passei por um processo, uma experiência muito forte de libertação. Eu fui liberto de amarras, e muitas amarras que eu tinha, amarras espirituais, de todas aquelas coisas que eu me envolvi, de pactos que eu me envolvi, que eu nunca tinha ideia do que isso podia representar. E fui liberto. Eu me sentia cada vez assim, sabe quando tu sai do banho? Assim, banho tomado, assim, no verão, fresquinho, assim, me sentia leve, me sentia limpo, me sentia uma euforia tão grande, não é euforia, uma felicidade tão grande, aquela paz calou no meu peito, como se fosse uma pecinha que faltava. E a minha vida já começou a mudar, porque eu tinha aquela paz que eu buscava. Eu não sei explicar, porque é uma felicidade que começa a te contagiar, que tu tem que controlar para te não... Como falar isso para a pessoa que tu ama, sem constrangê-la, que tua vontade é de abrir tudo e falar tudo que está acontecendo. Aí, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Coisas que estavam tortas começaram a se modificar, coisas do meu caráter que eu precisava tratar, Deus foi tratando com amor e com carinho.
E muitas coisas foram acontecendo, comecei a ver coisas que eu nunca imaginei, comecei a ver milagres acontecendo. E eu ficava muito impactado, como é que nunca ninguém me falou disso, cara? Aí comecei a entender também que Deus não está num pedaço de pau, Ele não está numa imagem, é que Ele está vivo. Aí quando aquela história toda de um Jesus que eu ouvia falar, um Jesus que era tão distante, eu ouvia falar no Natal, assim, de revesgueio, como se diz lá fora. Porque aí foi substituído por um cara que andava numa roupa quente pra caramba, toda de vermelho, até o Jesus já tinha sumido da história. Mas aí vinha descobrir que havia mesmo um Jesus de verdade vivo. Fui entender que ele morreu naquela cruz, mas ele não estava ali, que ele ressuscitou. E que ele é o único que tem autoridade para perdoar os pecados. E que diante do nome dele, toda a potestade, todo o principado, todas as hostes da treva e todo o mal são derrubados. Eu passei por isso, eu fui liberto. Coisas que eu via, ou se eu visse numa televisão, eu diria, isso é montagem, isso é uma baita do sem vergonha. Eu passei por isso, eu vivi isso de verdade. Isso começou a transformar a minha vida. E quantas coisas bonitas foram acontecendo. Eu comecei a tomar, meu coração começou a tomar um amor pelas pessoas pobres. Eu comecei a ficar, meu coração, eu ficava muito tocado de ver uma pessoa na rua sofrendo. Vou falar para vocês, sem vaidade nenhuma, hoje eu dei um caixinho de banana para um mendigo que estava na rua lá no centro, em Ipanema, no Rio. Agora, as bananinhas eu não ia comer, eu fui ali, levei para o cara, entreguei aquelas bananas, até se confesso que até que eu chego, o cara ia estar dormindo e nem da bola. Mas o cara pulou e saltou naquelas bananas, cara, eu pensei que ia comer com casca e tudo. Pô, me doeu o coração, o cara estava desesperado de fome, cara. E assim, ó, a transformação de uma vida, a transformação de verdade, isso que eu quero te falar, não vai ser com santo nenhum, não vai ser com religião nenhuma, não vai ser buscando coisa nenhuma, nem trabalho, a única transformação verdadeira no coração do homem só pode ser feita por aquele que te criou, que te deu o sopro da vida, o Deus criador dos céus e da terra, que tem um propósito na vida, que te ama. Só que nós nascemos e vivemos de costa para Ele. E a grande jogada do mundo das trevas não é dizer que Ele não existe, porque nem isso Ele pode dizer. A grande jogada do mundo das trevas é colocar outras coisas para te distrair. Ele é o rei da mentira, ele é o maior vigarista de todos os tempos, ele também é vivo, eu servi ele. Aliás, eu sabia muito mais como é que ele falava e agia do que Deus. Então, mas eu quero falar de Deus, não é dele. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu me voltei para ele, essas coisas começaram a acontecer, e ele começou a tratar o meu coração, e me transformar, e coisas acontecer, e eu comecei a enxergar esse Deus sobrenatural vivo. Eu então comecei a pedir para Deus, Deus, me dá uma nova esposa, me dá uma nova mulher, me dá uma família de novo. É ruim o cara ficar sozinho. E fui pedindo isso para ele, e conheci algumas mulheres de Deus que me encantaram, e eu dizia para Deus, Deus, pode ser ela é maravilhosa, anda do meu lado, está na igreja. Aí se fechava a porta, mas Deus, quem sabe aquela outra? Também não dava, eu estava tentando dar umas dicas para Deus, tentei do meu jeito, mas eu não sabia que Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, filha, elas são maravilhosas, mas eu tenho outra coisa para ti. Aliás, o que é teu, tu tinha posto fora. E Deus tem o poder de restaurar. Aliás, o filho dele estava morto, ele trouxe a vida de volta, é só ele que tem esse poder. E o meu casamento, que estava completamente desfeito, terminado um belo dia, a sorte que aconteceu uma coisa, eu sempre no final da oração dizia para o Senhor, mas com tudo que seja feito a tua vontade, faz o que tu quiser, que eu me entrego, minha vida é tua. E um dia recebo uma ligação, minha ex-mulher, eu disse, lá vai, pensão, negócio de filho, e já chegava até, e ela disse, eu queria pedir um favor para ti, eu estou indo embora, meu relacionamento aqui terminou, e eu tenho que fazer minha mudança, estou mudando de Santa Catarina, tu pode me ajudar a trazer minhas coisas para cá? Para Gravataí?
E eu fiquei tão surpreso com aquilo, que eu disse, tá. Pô, depois que eu disse tá, eu pensei, mas como tá? Se eu tinha pensado há tanto tempo nessa frase, se um dia ela me dissesse, eu ia dizer, vem de bicicleta, vem de carroça, vem a pé. Claro, coração machucado, vontade de... Mas escapou aquele tá, e aí eu aguentei no osso do peito. Me lembrei de um trechinho da Bíblia que dizia, seja, teu sim, sim, não, não. Agora que eu disse sim, vou ter que honrar. Fui lá, fiz a mudança, trouxe. Mas já as coisas melhoraram. Meus filhos estavam perto da mãe. Mas eu disse, Senhor, mas essa mulher não faz isso comigo, deixa ela lá, que você não machucou muito. Não, me ajuda, me livra dessa. Mas seja feita a tua vontade. E aquilo foi trabalhando, a gente se encontrava para tratar alguns assuntos, dos filhos, da casa, da mudança, ela lá no cantinho dela, eu no meu. Até que um dia, no coração eu não queria mais ela mesma, e ela também não, tem certeza disso. Mas um dia nós marcamos de acertar um assunto num café, eu estou esperando num café, e eu olho na porta quando abriu, pô, eu estava em câmera lenta, mulher, o cabelo, e vinha caminhando, e eu, mas que mulherão, cara. E eu, quando chegou perto, é a minha. Ela sentou do meu lado ali, o cheiro dela, a conversa, eu disse, meu Deus, eu estou apaixonado pela mesma mulher de novo. Aí eu disse, Deus me livra dessa, Aí foi um belo dia, eu resolvi um cinema. Vamos ao cinema, pegar uma gata, vamos ao cinema, sair fora desse troço aí, acorda aí, meu, cuidado. Aí eu repassei uma listinha, tudo, não posso, não dá, não tô, não vai dar, e foi, zerou a minha lista. Pô, vou sozinho? Não vou, né? Eu vou convidar ela. Também. Não vai acontecer nada mesmo. Vou convidar. Me deu. E eu liguei. Ele não vai nem poder também, pronto, já. Eu ligo, vamos no cinema? Vamos. Tá, então vamos. Aí ele veio no cinema. No caminho, claro, andei nesse tempo aí, eu não era flor que se cheire, claro, eu andei fazendo muita arte, né? Aí eu estou com ela no carro, o jeito dela, a educação dela, o cheiro dela, a conversa, não era aquelas conversas de guriazinha, papinho de milico, era agradável conversar com ela, ia passando um filme na minha cabeça, ela é minha mulher, cara, era a mulher que eu amei, que ninguém me obrigou a ir lá e dizer, no meio de um monte de testemunha, que eu ia viver com ela toda a minha vida na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Ninguém me obrigou, era a mulher que eu queria. E eu estava me apaixonando por ela, aquilo começou a me incomodar, mas aí, no final daquele cinema, rolou um beijo e foi tudo por água abaixo. A lógica... E quando a gente se deu por conta, os dois estavam apaixonados de novo. E agora, como contar isso para os filhos? E será que isso aqui é uma aventura, uma loucura, ou é ou não é? E até que, na verdade, aquilo foi calando o nosso coração, voltou o sentimento que estava completamente morto, perdido, sepultado. E aí nós entramos em casa, decidimos contar para eles. E disse, olha, pai... Nós queremos contar um negócio a vocês, mas essa criança era muito esperta, já tinham sacado, né, um tempão, já estavam ali os dois se cutucando. E aí a gente contou, então, que a gente estava voltando, como casal, como família, e a gente se abraçou os quatro. Eram 4 corações muito machucados. Eles machucados, a gente machucado. E a gente chorou, e não era 4, tinha mais um ali que abraçava, feliz, assim, nos abraçando. Ele podia tocar nele, de tão presente que estava ali a figura do Filho de Deus que deu a vida pelos nossos pecados. É só Ele que pode perdoar todo o teu passado e te dar uma vida nova. E estava nos dando uma vida nova, perdoando tudo que eu tinha feito errado, tudo que nós erramos. E nós, chorando naquela alegria, começou uma história toda nova, a gente vendo muitas e muitas alegrias. Depois veio a conversão dela, demorou mais um tempo. Eu queria contar uma coisa importante também, que eu acho que foi a chave nesse negócio. Quando nós estávamos
querendo voltar, aliás, nem estava muito querendo, mas a gente estava conversando naquele tempo, eu vou na igreja, que eu tanto atirei pedra e debochei, estou eu lá na igreja. E aquele pastor que eu tanto queria pegar pelo pescoço, abre a Bíblia, lê um trechinho e diz assim. Você sabe a oração do Pai Nosso? Todo mundo sabe, está ali na Bíblia, todo mundo sabe, né? Mas sabe qual é o versículo que tem logo depois? Que se tu perdoar os pecados, Deus também te perdoa. Agora, se tu não perdoar, Deus não te perdoa. Ou seja, é uma bênção que fica retida no perdão. Pô, e aquilo eu vou ter que pedir perdão para ela. Não, eu vou dar uma oportunidade dela pedir perdão para mim. Aí convidei ela para a gente jantar e eu disse para ela, eu queria te falar uma coisa muito séria. Olha aqui, eu queria te falar uma coisa. O que foi? Eu queria que tu me perdoasse. Por tudo. Eu errei muito, me perdoa. Falei de coração mesmo. E eu fiquei esperando ela me dizer qualquer coisa parecida e ela disse, tá, o garçom, vê uma pizza aí. Aí eu fiquei muito indignado. Eu digo isso porque quando a gente se dispõe a pedir um perdão, tu espera que haja uma declaração do outro lado, mas é só o teu coração estar preparado. Mas ali tinha uma chave espiritual, para que pudesse fluir as bênçãos de Deus na minha vida. E assim as coisas começaram a acontecer, e logo depois ela então um dia nos surpreendeu, dizendo, nós voltamos, e ela disse assim, olha, quero dizer um negócio, só vocês ficam nessa religião de vocês e eu na minha, porque nós três íamos para a igreja, voltávamos cheios de alegria, cantando, coração transbordando, e ela assistindo Fantástico. Aquele mar de tragédia ali, não queria saber. Custamos fazer ela entender, oramos, pedimos muito para Deus, e é assim que Ele faz, é Ele que convence, não é as minhas palavras aqui, mas é o Espírito Santo que te trouxe até aqui nesta noite, é Ele que está falando no teu coração, através do que Ele fez na minha vida, e nós passamos a viver um tempo maravilhoso. Eu queria te pedir, meu amor da minha vida, vem aqui um pouquinho, queria que vocês, por mim, recebessem ela com uma salva de palmas. E essa salva de palmas não é nem para ela e nem para nós, mas para aquele que fez esse milagre tremendo na nossa vida, de restaurar a nossa vida, o nosso casamento. Faz tempo que eu digo que nós vivemos a melhor parte do nosso casamento. E faz tempo que eu digo e fica cada vez melhor, né, amor? Então, glória a Deus. Essa salva de palmas é para ele. Glória a Deus. E queria também dizer que as coisas de Deus não são por acaso. Eu falava esse final de semana com um amigo, até conversava com o professor Mário, comparando a ele, que ele esse meu amigo no Rio de Janeiro é um homem que sempre teve muito poder. Ele era o braço direito do Dr. Roberto Marinho. Cara, lidava com gente muito grande, era um homem muito poderoso. Eu me explicava sobre o cérebro humano, porque ele é um cientista, e me dizia que ele não acreditava em Deus. Depois que ele me deu aquela aula de cérebro, ele disse assim, meu irmão, depois de tudo que está dizendo, eu vou dizer de uma certeza que eu tenho. É só Deus vai fazer isso. Da complexidade toda do cérebro. E aí eu falava de Deus para ele, e ele dizia, Zandonai, eu acho tão bonito, mas eu não consigo enxergar esse Deus que tu fala. E eu disse, cara, é que tudo passa para tu abrir o coração, tu precisa abrir o coração para Deus. Isto eu entendi lendo a Bíblia. Deus nos ama tanto, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Te pergunto, tu daria o teu filho para ser morto por um bando de pecador? Ninguém daria. Ele deu. Para que nós tivéssemos, para mostrar o amor dele por nós. E nesse amor, nós entendêssemos que Ele nos chama para a comunhão. Ele nos deu a liberdade para escolher o que tu quiser, meu filho, tu pode adorar até o inimigo, não faz o que tu quiser da tua vida. Eu te amo, tu faz o que tu quiser com ela. Mas se tu te voltares a mim e deixar que eu me revele para ti, eu te amo, eu tenho coisas que eu quero cumprir na tua vida. É só Deus que pode restaurar coisas que estão perdidas, trazer a existência, coisas que não existem, trazer a vida de novo. Então eu explicava para esse meu amigo Amauri,
Eu disse, Amaury, a nossa caminhada com Deus é mais ou menos assim, Deus está lá, no seu trono, e nos coloca para viver aqui e para viver junto com Ele, para somar, para melhorar esse mundo, fazer um mundo melhor. Mas o que nós fazemos? Nós já nascemos no pecado, nós vivemos de costa para Ele, Amaury. Mas se fosse tu, esse pai, e o teu filho vivesse de costa para ti, por mais longe escuro que ele tiver, a hora que ele se voltar e disse, pai, tu me perdoa, eu preciso de ti, esse teu filho podia fazer qualquer coisa, Amaury, até te xingar, até cuspido no teu rosto, mas eu sei que tu como pai saía correndo ao encontro dele e abraçava ele. E assim é Deus. Não importa os caminhos que tu anda, não importa a luta que tu está enfrentando, não importa os desafios que tu tem, não importa, até mesmo se a tua fé é minúscula, mas se tu simplesmente, num ato de fé, abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, se isso tudo é verdade, eu quero entregar minha vida para ti, então, coloca o meu coração na tua presença e transforma a minha vida. Ele sabe dos teus desafios, dos teus pecados, de tudo que está enfrentando, e é Ele quem pode transformar. Tenho famílias aqui que eu amo, que eu ainda encontrei, diz, Fernando, faz uns anos eu ouvi aquilo, ainda bem que eu te ouvi, a nossa vida teve uma mudança tremenda, temos paz, hoje um monte de coisa legal. Isso eu escuto o tempo todo. Por isso a gente se alegra tanto, por isso que a gente se entusiasma tanto, e por isso que chamamos as pessoas que nós mais amamos para compartilhar isto. E é por isso que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero falar especialmente para quem está aqui pela primeira vez nessa noite. Queria só que levantasse o dedinho para mim reconhecer. Estava na primeira vez. Tá, então agora eu te peço, fica de pé um minutinho, só para mim, eu quero olhar no teu rosto, fica de pé, um minutinho. Esses que vieram pela primeira vez. Eu queria pedir para vocês, com todo amor e carinho, nada disso aqui é por dinheiro, ninguém tem dinheiro, tu não tem compromisso com nada, nós estamos falando de vidas, de alma, de Deus e de eternidade. A Bíblia nos ensina que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero colocar minha vida diante de Ti, venha ao meu socorro, se Tu existe mesmo, como eu disse para ele, Te revela para mim, porque eu não quero ouvir por homens, mas eu quero ouvir do Teu próprio Espírito. Se esse desejo está no teu coração, e creio que não foi à toa que você está aqui, porque um amigo te trouxe pela mão, mas guiado pela mão de Deus, eu quero fazer uma oração para a tua vida, para que tu desfrute disso. Quero te convidar para te vir aqui, um minutinho, sem constrangimento, vem aqui na frente que eu quero orar com todos vocês, cada um de vocês, sem constrangimento, fica aqui, um do ladinho do outro, pode ficar aqui do lado, e quero convidar vocês, que convidaram eles, fiquem de pé, nós vamos orar todos pela vida deles, e vocês vão desfrutar de sinais e maravilhas desse Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Nós em pouco tempo vamos estar comemorando, Fernando, aquilo que tu falou, tu parecia um maluco, mas é verdade, cara. E vocês vão ver coisas que estavam emperradas, elas se destrancarem. Vocês vão ver doenças que estavam incomodando, que elas vão se embora. Vocês vão desfrutar de todas essas coisas. Eu creio porque eu tenho visto isso constantemente. Então quero te pedir, àqueles que convidaram, me ajudem, levantem e estendam as mãos para cá, que nós vamos orar pela vida de cada um deles. Você só coloque a mão no peito e feche os olhos, que nós vamos agora falar com Deus, que está vivo, está com os ouvidos inclinados no seu trono, para a nossa oração. Pai, muito obrigado, Deus, Criador dos céus e da terra. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Tu que levantastes homens, através do Teu Espírito Santo, para trazer a Tua palavra poderosa até nós, as Tuas sagradas Escrituras. Senhor, nesta noite nós colocamos diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Cada uma dessas almas que nesta noite se prostram diante de Ti, reconhecendo que Tu és Deus, e que Tu és poderoso, e que Tu podes, Senhor, fazer milagres e maravilhas. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho,
no coração de cada um, Senhor. Revela a tua vontade, revela-te a cada um deles, Senhor. Dá experiências marcantes. Faz, Senhor, os teus sinais, milagres e maravilha, transformando, Senhor, curando aquele que está enfermo, trazendo fé àquele que está sem força. Levanta o cansado e o abatido. Vem, Deus, com todo o teu poder nesta noite e transforma essas vidas para todo sempre. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que o nome de cada um aqui nessa noite seja anotado no teu livro, o livro da vida, e guardas no teu coração, para todo sempre, para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? E agora, para encerrar, eu quero pedir para vocês repetirem comigo uma oração. Humberto, fica aqui comigo, vem cá um pouquinho. Nós vamos encerrar essa reunião. Sim, depois nós temos um presentinho aqui para cada um. Um presente, ele é pequeno, mas como um frasco de perfume francês, ele é muito valioso. Eu quero convidar para vocês, nós vamos juntos agora fazer uma oração. Foi a oração que eu aprendi, e cada um aqui que já desfruta dessa vida com Deus aprendeu, que é onde nós abrimos nosso coração para que Ele se manifeste em nós. Então vocês repetem comigo assim: Deus, pode ser bem forte, Deus, muito obrigado por esta noite que o Senhor preparou para mim. Quero te dizer, Pai, que eu preciso de Ti. Eu tenho os meus desafios e também tenho os meus pecados e minhas falhas, mas eu sei que Tu és um Deus de amor e misericordioso. Por isso, nesta noite, eu quero te dizer que eu abro o meu coração para Ti. Faz morada em mim, Senhor. Quero te dizer que eu creio que Jesus é o Teu Filho. E eu aceito o sacrifício que Ele fez naquela cruz por mim. E eu aceito como único Salvador da minha vida. E por final, escreve meu nome no Teu livro, o livro da vida. E assim, por fé, eu tenho a salvação e a eternidade do Teu lado. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Vamos dar uma forte salva de palmas para Ele, que Ele é digno de honra e glória e todo louvor. Amém? Nós temos uma lembrança do capítulo e quero dizer para vocês, primeiro agradecer pelo carinho, pela paciência, e que uma parte que me encanta do Evangelho, que talvez todo mundo conhece, é o momento onde as crianças correm todas em direção a Jesus, e os discípulos tentam segurar as crianças, e ele diz: não, deixa vir a mim as criancinhas. Quando ele fala disso, ele fala nos dois sentidos. Ele fala nas crianças, mas ele fala naqueles que, como vocês, hoje, como crianças, têm esse coração puro para ir até Ele. A gente precisa ter esse coração de criança, para dizer: Pai, eu estou aqui e preciso de Ti. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Retornem sempre que quiserem. Vocês vão ser sempre recebidos com muito amor. Quando encontrarem alguém que vocês amam, compartilhem, convide para estar no jantar aqui conosco. Se souber de alguém que está sofrendo, passando por uma necessidade, está angustiado, procura Humberto. Humberto é um homem incansável, conversando com as pessoas, recebendo telefonemas, indo nas casas, ajudando, porque a nossa bandeira é o amor, e esse é o amor de Deus, é isso que move a nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso